Boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um programa Igreja em Missão, ao vivo aqui pela TV Sul. E como nós já falamos, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a vida de Dom Inácio. Amanhã, Dom Inácio nós estaremos celebrando 52 anos da sua Páscoa no céu, que ele fez a sua Páscoa. Então, para nós, é motivo de muita alegria e de esperança, porque Dom Inácio, para nós aqui de Guaxupé, quem o conheceu, quem esteve mais perto, o povo já o declara como um homem muito santo, não é? Só falta agora nós juntarmos os documentos e comprovar a veracidade dos fatos e também as virtudes de Dom Inácio. Então, desde já, nós pedimos a sua intercessão para esse programa de hoje e pedimos também que, por intercessão dele no céu, Deus nos conceda toda a graça e bênção para você, para a tua casa, para a tua família. É o que nós desejamos. Assim como ele foi tão preocupado com os doentes, com as crianças, eu peço a Deus que hoje Dom Inácio do céu conceda toda a luz e força para todos os doentes, principalmente aqueles que se encontram acamados, impossibilitados de caminhar até a comunidade e às vezes já com sofrimento, sofrendo numa cama. Deus abençoe os doentes e aqueles também que cuidam dos doentes. Deus abençoe você. Então, nosso boa noite carinhoso e muita paz no seu coração. É o que nós desejamos. Então, nós vamos também fazer uma leitura de um salmo, né, Guilherme? Você achou aí o salmo? Achei. Achou? Então, boa noite, Guilherme. Boa noite, Padre Reginaldo. Boa noite para todos que estão nos assistindo. E para você hoje que quer participar do programa, você pode ligar para o 3551-0046 ou então entrar pelo contato pelo e-mail catedralgxp@hotmail.com. E hoje a gente vai ler o Salmo 26. Não entregues a minha alma aos meus adversários, pois se levantarem falsas testemunhas contra mim, com suspiros de violência. Se não fosse a minha confiança, eu não veria sobre a terra a bondade de Javé. Espere em Javé, seja forte. Em seu coração tenha confiança e espere em Javé. Que bonito isso, né? O Salmo nos diz: espera no Senhor, tem confiança, espera no Senhor. E o Salmo inicia assim também, aquele Salmo 26 que diz: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? Espera no Senhor, ser forte, espera no Senhor. Então, essa mensagem que hoje nós queremos deixar para você, você que sofre, você que está alegre ou você que está triste. Eu não sei como que você está hoje aí, teu dia, como que foi, mas o importante é que nós estamos finalizando esse dia com essa palavra: espera no Senhor, ser firme, ser forte, espera no Senhor. E aí, Guilherme, o que nós temos hoje para o nosso programa de novidade? Tem alguma novidade à vista? Hoje tem o sorteio da Bíblia. Tem o sorteio da Bíblia? Hoje tem o sorteio da Bíblia, hoje é o último programa do mês. E como combinado, todo final do mês, no último programa do mês, a gente vai ter um sorteio. Cada mês vai ser um presente diferente. Então esse mês vai ser a Bíblia? Esse mês vai ser a Bíblia. Tá, e depois no final do programa, então, nós vamos sortear. A Maria dos Reis está aqui, já esperando, aguardando ansiosamente. Depois ela vai sortear a Bíblia para nós hoje no final do programa. E se for eu que sair? Aí o senhor deixa para o mês que vem. Doa, faz uma doação. Que bom, que bom. Então nós vamos falar um pouquinho da vida do Dom Inácio. Quem foi Dom Inácio, para aqueles que não conhecem? Bom, aqui a gente fez um apanhado muito breve, por causa do nosso tempo também, não dá para explorar muita coisa, mas eu gostaria de trazer algumas curiosidades que, pesquisando nesses dias um pouco da vida de Dom Inácio, das coisas que a gente já tem. Quem foi ele? Bom, primeiro, Dom Inácio nasceu em Ribeirão Preto, lá no dia 28 de junho de 1897. Ainda criança, acompanhou a família para a Itália, ali onde ele cresceu. E depois ele entrou para a Ordem Franciscana na Itália, em 1912. Para quem não sabe, Dom Inácio participou 4 anos à frente das batalhas da Guerra de 1914. Ele também foi um soldado combatente na linha de frente na Guerra de 1914. E dizem que até um irmão dele, que desapareceu, não sei se
foi morto, mas os documentos que pesquisei diz que ele trazia uma dor na alma porque o irmão foi morto na guerra. E foi ordenado sacerdote no dia 5 de maio de 1924 e vindo para o Brasil em 1925 e se estabeleceu em Joinville, onde ali a congregação dos franciscanos, ocupou cargos importantes nos capuchinhos das ordens menores dos capuchinhos, dos franciscanos. E em 1949 ele foi eleito bispo, coadjutor. Coadjutor é aquele que vai suceder o bispo, assim que o bispo renuncia, o bispo titular, ele então vai suceder lá em Joinville. E depois ele foi transferido para Guaxupé em 1952, aqui ele chegou. E aqui viveu 10 anos e meio da sua vida, ele viveu aqui entre nós como nosso bispo. E quais as virtudes de Dom Inácio, que a gente pode dizer assim em linhas gerais? Além de muitas, a gente foi pesquisando um vasto testemunho das pessoas, que a gente tinha algumas cartas, documentos, que a gente foi recolhendo e tem recolhido conosco, para a gente ver se possivelmente, se Deus quiser, na hora certa entra com um processo de ver se Dom Inácio realmente dá para comprovar suas virtudes. Mas o que a gente vê? Um homem de fé, um homem de uma fé muito simples. Dom Inácio possuía uma fé simples, descomplicada. Não era uma fé, é aquela fé de criança que Jesus disse. Pelo que eu li até hoje, depois Dona Maria vai poder nos ajudar, que ela conviveu mais com ele. Teve, sim, alguns momentos de convivência muito próxima de Dom Inácio. Mas é um homem de muita fé, uma fé simples, uma fé simples. Uma fé tão simples que para muitos parecia até que ele era ingênuo. A ingenuidade, mas todo mundo, a criança é assim também, né? Por isso Jesus disse, se você não tiver fé como de criança, você não pode entrar no reino de Deus. E essa era a fé que ele tinha, né? Uma fé inocente, uma fé pura. Por isso ele era um homem sincero, a sinceridade transparecia no relacionamento de Dom Inácio. Sua humildade, diz que era um homem humilde, de uma humildade grandiosa, não é? Gostava de estar no meio do povo. A vida de Dom Inácio era estar no meio do povo. Não era um bispo que tinha um douto de culturas, de títulos, mas era um bispo simples e que vivia, como hoje o Papa Francisco pede, um pastor com cheiro de ovelhas. Tenho certeza que Dom Inácio tinha o cheiro das suas ovelhas, porque andava no meio do povo, caminhava no meio do povo, e o povo aqui de Guaxupé, na diocese, tinha um carinho enorme pela sua simplicidade, pela sua humildade. Talvez nem tanto pelo seu discurso, mas pela sua vida simples que ele levava, cativava as crianças e todas as pessoas que estavam ao redor dele, né? Principalmente tinha um amor profundo pelos doentes, né? Pelas crianças, e essa pureza de coração de Dom Inácio. Então era um homem também muito devotado à Eucaristia, que tinha um zelo muito grande na hora da celebração da Eucaristia, e um grande devoto de Maria, um amor fervoroso a Nossa Senhora. E outra coisa de Dom Inácio, a marca dele era o confessionário. Dom Inácio não saía do confessionário, gostava de confessar as pessoas, porque ali era o sacramento da misericórdia, onde as pessoas podiam beber da misericórdia salvadora de Cristo através do confessionário. E ele com Nossa Senhora nutria uma grande intimidade. Uma vez ele assim escreveu a determinada pessoa, que eu peguei uma carta e me chamou muita atenção, algumas frases que eu gostaria de partilhar com vocês nessa noite. Isso me chamou a atenção minha, tocou meu coração, e tenho certeza que vai tocar o seu também. Olha o que ele escreveu, vou lê-la. Nada de tristeza nos deve obstaculizar a nossa ascensão gloriosa ao céu. Nada nos deve restringir nossa confiança em Deus. Somos pobres, incapazes de tudo. Mais e mais devemos confiar naquele que tudo pode e que está disposto a nos dar tudo. Olha que coisa bonita. Nossa miséria deve desaparecer na infinita grandeza de Deus. Veja as duas asas, o nosso transporte espiritual que ele dizia. Os sacramentos
né, da Eucaristia e da confissão. Use essas duas asas e você voará. Olha que coisa interessante. Use essas duas asas. Se você quer chegar no alto, como diz Paulo, se você quer buscar as coisas do alto e viver para Deus, use essas duas asas que Deus nos dá. Confesse e não viva longe da Eucaristia. Não viva longe do sacramento da confissão e não viva longe da Eucaristia, que são essas duas asas que nos levarão para os braços de Deus, com certeza. Coisa bonita isso que ele diz para nós. É um testamento dele, quase espiritual, que Dom Inácio deixou para nós. E nosso povo, a gente vê assim, muitas pessoas têm uma devoção muito grande a Dom Inácio. E ele não foi, como eu disse, um homem erudito, mas um homem do povo. Foi um homem de Deus. Todo homem de Deus é homem do povo, irmãos. Você quer saber se um homem é de Deus? Veja se ele está no meio do seu povo, se ele sofre com o povo, se ele se alegra com o povo. Esse é um homem de Deus, se preocupa com o seu povo. E Dom Inácio foi um grande pai, um grande pastor nessa diocese de Guaxupé. Preocupado com as realidades sofridas, vividas pelo povo, acolhia com grande ternura os que encontravam doentes no corpo e os que estavam doentes na alma, dando-lhe alívio através do sacramento da misericórdia, a confissão sacramental. Dom Inácio será sempre lembrado, Dom Inácio será sempre venerado pelo nosso povo de Guaxupé, que soube reconhecer nele um pai e um pastor. Ele foi pai desse povo, ele é um pastor. Por isso, nós pedimos a Deus que, se for para a glória do nome de Deus, que um dia nós possamos ver Dom Inácio honrado em nossos altares, se Deus quiser. Sua partida trouxe grande comoção. Pessoa muito querida, amadas por todos, sem exceção. Dom Inácio, para muitos, já é um homem santo. Diz às pessoas nas cartas que pesquisei, que foram escritas e documentadas, né, para um possível, quem sabe se Deus quiser, um possível processo de beatificação, dizem que ele possuía um dom da ciência. O que é o dom da ciência? Algumas pessoas relataram nas cartas que iam conversar com ele e ele sabia, falava da vida das pessoas, dos acontecimentos, tanto da que a pessoa estava vivendo e aquilo que ia acontecer lá na frente. Ele já prevenia algumas coisas. Algumas coisas ele falava, não vai, não faz isso, não faz isso. Então isso é dom da ciência que ele possuía. Ele era capaz de falar as coisas que as pessoas sentiam e também prever as coisas futuras. Então Dom Inácio também, a marca dele é um homem de sacrifício. Sacrificava, fazia penitência, sacrifícios. Dizem que dormia no chão para se penitenciar, não é? Justamente para colocar seu corpo, sua vontade a serviço da vontade de Deus. Então, para nós, ele deixa assim um testamento de profunda intimidade com Deus. E desde já nós falamos, servo de Deus, Dom Inácio, roga por nós no céu e faz dessa diocese uma verdadeira diocese que ele quis e sonhou, uma diocese que seja acolhedora, missionária, uma diocese que seja solidária com os pobres e preocupada com a vida do povo. Servo de Deus, Dom Inácio, roga por nós. Então, logo depois do intervalo, nós vamos estar entrevistando aqui a Maria dos Reis, que também conviveu um pouquinho com o Dom Inácio e falar mais da vida do Dom Inácio. Se você quiser ligar para cá, também dar seu testemunho, falar um pouco de Dom Inácio, você pode ligar no telefone 3551-0046. E as nossas atendentes estão lá esperando a sua ligação. Até já! Estamos retornando com o programa Igreja em Missão, hoje falando da vida de Dom Inácio, nosso querido Dom Inácio. E quando eu fiquei lendo, eu li bastante coisa dele nesses 15 últimos dias que a gente pensou em, li muita coisa sobre Dom Inácio e me fiquei mais encantado ainda pela vida dele, pela história dele. Como me tocou o coração, né, de ver um homem tão bom, foi um homem muito bom. E por isso nós queremos, se Deus assim permitir, fazer do Dom Inácio realmente
com certeza já é santo no céu, mas que levaram aqui também a honra dos altares aqui nessa terra, né? Aquele que serviu tanto a Deus. Aqui do nosso lado está Maria dos Seis, que já é conhecida de muitos, né? Muitos já faz parte da história de Guaxupé também. Boa noite, Maria. Boa noite. Seja bem-vinda, obrigado, viu, por dispor desse tempo, por poder estar aqui conosco ao vivo, falando um pouquinho daquele que você conheceu, tenho certeza que também mexeu com a tua vida e até hoje tem te acompanhado, que é Dom Inácio. Eu quero agradecer a oportunidade de falar do meu segundo pai. Não sei se o senhor sabe, o Dom Inácio nasceu no mesmo ano que meu pai biológico. Os dois nasceram no mesmo ano, em datas diferentes, só que o meu pai biológico morreu, ele tinha 40 anos. Meu pai foi escravo e tinha uma devoção muito grande a Nossa Senhora, com Nossa Senhora do Carmo. E ele jejuava no dia de Nossa Senhora do Carmo para não viver mais de que 40 anos nesse mundo, porque naquela época, ele morreu em 1937, a vida era muito difícil. Sim. E o Dom Inácio foi então o meu segundo pai, não só um pai espiritual, que foi meu confessor, de 1958 até a data que ele faleceu, mas foi também o que patrocinou os meus estudos. Olha só. Foi Dom Inácio, através do pedido do padre Marcos Noronha, depois bispo, que me concedeu a oportunidade de fazer uma universidade. Porque naquela época não tinha as facilidades de hoje. Eu fui para a Universidade de São José em 1959. E o Dom Inácio, além de me dar a escola, me encaminhar para a Universidade Rural do Rio de Janeiro, foi pessoalmente na minha casa para pedir à minha mãe que me deixasse ir. Porque para minha mãe, naquela época, era muito difícil uma menina de 21 anos, solteira, sair sozinha para o Rio de Janeiro. E ela então não concedia de maneira alguma. E o Dom Inácio foi a pé na minha casa. Eu morava na rua que hoje é José Augusto do Vale. O Dom Inácio não dirigia. Ele foi a pé, segurando o guarda-chuva. E, por incrível que pareça, a minha mãe não deixou que ele entrasse na minha casa, porque ela não deu autorização. Ela disse: não, minha filha só sai de casa casada, solteira não. Aí ele me chamou e falou: você vai, a senhora vai, santinha. Chamava todo mundo de santo. Que chamava todo mundo de santo, né? Aqui está o dinheiro, e amanhã, às 4 horas da madrugada, o cônego Walter Maria Pucinelli vem pegar a senhora de jipe e a senhora vai. E eu fui. E a minha mãe ficou 3 anos sem falar comigo, porque ela interpretou como uma desobediência violenta. Sim. Então, nas cartas que o Dom Inácio me dizia, ele sempre dizia que eu tivesse calma, que ia dar certo. E felizmente, anos depois, né, quando a minha mãe já estava muito doente, veio a falecer, eu já era professora aposentada, ela pediu perdão, porque ela não sabia que realmente era importante ter estudado. Sim. Então eu devo essa oportunidade, eu devo essa oportunidade do estudo também ao Dom Inácio. Então ele também te ajudou muito. Ele ser não o que você é hoje. Exatamente, graças a ele me ajuda até hoje, né? E você que conviveu muito de perto com ele, Maria, com o Dom Inácio, eu falei aqui de algumas virtudes dele. É isso mesmo, que eu li muitas cartas, li até aquela que o padre Marcelo, na época, foi pegar com Dom Reis, fez todo um histórico de Dom Inácio. A gente tem muita coisa aí dele, né? Muitos relatos, cartas. Eu até queria ter trazido algumas cartas para ser lido aqui, mas não foi. O nosso tempo é muito escasso. Não dá para a gente falar tudo que Dom Inácio, as pessoas pensam a respeito do Dom Inácio. Mas o que você diria a respeito da pessoa do Dom Inácio, o homem Dom Inácio? Era um homem bom? Você via esses sinais realmente de bondade, de santidade na vida de Dom Inácio? Você que esteve assim muito perto com ele, recebeu cartas dele? Dom Inácio tinha pra gente aquela dualidade, aquela pessoa muito simples, né, de convivência, mas ao mesmo tempo muito enérgico. Diz que ele era muito firme, né? Ele sabia conciliar a firmeza, a energia. Ele dizia, por exemplo, a gente dizia: a minha mãe não manda carta, minha família não escreve. Ele falava: calma, se está tudo bem, não tem notícia. Calma, vai dar tudo certo. Então ele era muito firme, muito decidido, muito calmo. E tinha uma piedade
extraordinária, Sim. que nos faz muita falta. Por exemplo, o senhor falou do confessionário. O Dom Inácio ficava horas e horas e horas atendendo no confessionário e assim era muito diferente de hoje. Por exemplo, hoje a gente tem que marcar a hora. O Dom Inácio não admitia que marcasse hora. Ficava lá Ele direto. atendia qualquer hora ali na casa, ele nunca deixou que chamasse o Palácio Episcopal, era a casa do bispo. E na casa do bispo ele atendia desde que ele estivesse aqui, qualquer hora. Como naquela época não tinha celular, não tinha essa facilidade de hoje, a senha era a toalha branca na janela. Se o Dom Inácio estivesse na cidade e fosse celebrar às 5h30 da manhã, que era a hora que ele celebrava na casa do bispo, tinha uma toalha branca na janela. E a toalha branca na janela era a senha que a gente sabia. O bispo chegou e vai ter missa. E nós entrávamos pela porta da cozinha, porque era mais fácil para a gente. Então ele tinha essa facilidade e essa atração. Sim. Naquele tempo não tinha ministro da Eucaristia, mas ele dava comunhão a hora que a pessoa da zona rural chegasse e batesse na porta. Ele atendia a confissão, mandava entrar, ia na capela, rezava um pouquinho e dava a Eucaristia. Diz que era muito piedoso. Só chegou o Guilherme tem acho que não sei se alguém ligou aqui, não sei se é pergunta, se é... Não, padre, não é pergunta, é uma graça que aconteceu. A dona Teresa, ela ligou, falou que recebeu uma graça de Dom Inácio. Ela conta que sua filha Luciana Mendes Antonelli estava com convulsão. E a dona Teresa gritou o nome de Dom Inácio e sua filha melhorou na mesma hora. Ah, que coisa boa. Então, como que ela chama? Dona Teresa. Então, Dona Teresa, a senhora também pode escrever, não sei se a senhora sabe, tem facilidade com a escrita ou não, pedir para alguém escrever. Todos esses testemunhos, assim, é muito importante ser relatados, porque algum dia, se a gente, como eu estou lá com um punhado de documentos, esses relatos, é muito importante amanhã, na hora que a gente manda para Roma, ou se a gente vai fazer um levantamento, é importante a gente ter esses dados concretos de graças recebidas, para a gente mostrar lá em Roma que Dom Inácio realmente é conhecido e também já vamos dizer assim, já é cultuado a sua santidade no meio de nós. Então isso é muito importante. Você também estava falando, Guilherme, que tem alguém da tua família que recebeu graças de Dom Inácio, não é isso? Sim, padre. Tem uma tia minha, ela chama Ana Maria. No dia da formatura do meu primo na faculdade, ela estava com uma forte dor na perna. E tanto é que ela nem conseguia levantar da cama. E ela rezou, orou, pediu para Dom Inácio para que ajudasse ela, né? Pois era a formatura do meu primo, era um momento que ela queria estar presente, não podia faltar. E ela pediu para Dom Inácio deu uma graça para ela, que as pernas dela melhorou, ela conseguiu levantar, foi na formatura e não sentiu dor nenhuma na formatura, em momento nenhum. E ela fala que foi graças a Dom Inácio. Ela escreveu já isso? Eu acho que sim. Então é bom também relatar. Maria, há poucos tempos, não sei se você permite falar no ar, mas já estão falando mesmo, né? Há pouco tempo você acabou de sair também de uma cirurgia. A gente sabe, até agradece porque você ainda está em recuperação, né? Mas já está bem, graças a Deus, mas está ainda recuperando de uma cirurgia. Posso falar que você teve um câncer, né? E que fez uma cirurgia e que agora está recuperando, graças a Deus. Nesse processo todo, a gente sente muito medo, com certeza, porque a gente é humano e não tem como, por mais que a gente tenha fé, a gente sente um pouco de medo. E algumas vezes você também pediu a esse pai, você disse tão carinhosamente, gostei, quando você diz assim que ele foi o meu pai da fé, meu pai espiritual, meu pai humano que assumiu mesmo. Você também lembrou e pediu para Dom Inácio para que pudesse estar do teu lado nesta hora que você passou de dificuldade e agora também nesse processo de recuperação, com certeza? Sim, é difícil falar, Padre Reginaldo, porque da primeiro fato eu não tenho um documento escrito. Mas em 1977 eu tive um diagnóstico de leucemia. Naquela época eu havia construído uma casa e fiquei muito fraca, fiquei muito doente. E o médico diagnosticou que era uma leucemia. Naquela época, as aplicações de quimioterapia e rádio eram feitas em São Paulo. E eu não tinha a menor condição financeira nem física de ir para lá. E o médico disse que se eu não fosse, eu teria 3 meses de vida. Foi em fevereiro de 77.
Eu peguei todos os papéis do médico e coloquei no túmulo do Dom Inácio e fiz a seguinte oração. Pouca gente sabe disso. E pouca gente, o senhor vai saber por que meus cabelos são brancos. Pouca gente sabe disso. Eu coloquei chorando no túmulo do Dom Inácio e pedi a ele, de joelhos, que ele me deixasse, pedisse a Jesus que me deixasse pagar as contas, que eu devia muito. Eu tinha construído uma casa cujo terreno foi comprado aqui da família desse rapaz que está aqui do lado, da família do João, do Guilherme, da família dele. E eu devia muito, porque é uma história de família muito comprida. E eu pedi a ele que me deixasse pagar as contas, que pedisse a Jesus que eu não era melhor do que ninguém, morreria de leucemia, qualquer coisa, mas que me deixasse pagar, porque senão a minha mãe e a minha irmã não tinham onde morar. Dali eu desci, passei mal no caminho, entrei numa casa em Gospé, pedi pelo amor de Deus alguma coisa para comer. A pessoa me deu um copo de leite e me indicou um outro médico. No mesmo dia, eu procurei, fui tratada de outra forma. Meus cabelos ficaram brancos em 15 dias. E quando eu melhorei, foi um tratamento muito complicado, não fiz o tratamento de leucemia, fiz outro tratamento. Quando eu melhorei, que aí o pessoal começou a ver que meu cabelo estava branco, etc., eu fiz uma intenção, não uma promessa, de não pintar o cabelo, que eu sempre que eu olhasse no espelho, eu rezaria em ação de graças ao Dom Inácio. Por isso os meus cabelos são brancos, pouca gente sabe disso, não é uma promessa, é uma intenção. Sim. Porque quando eu me vejo no espelho, eu fiquei com os cabelos brancos, eu tinha 37 anos. Nossa. E fiz uma intenção de não pintar, porque ele me lembra mais uma graça de Dom Inácio. Que bom. Agora, no segundo, então, eles dizem, você está com câncer, você não assusta? Não, porque eu já tive uma vez. Então, agora, no segundo câncer, agora, né, que é o câncer de intestino, quando eu fui para a cirurgia, eu disse, Dom Inácio, Jesus é o meu médico. O senhor vai falar isso para ele. Jesus é o meu médico. A Virgem Maria é a enfermeira. E o anjo da guarda, o cuidador. E o senhor bota esse trio aqui perto de mim e fica junto. Eu gostei do trio. Médico, o senhor bota esse trio. Quando eu fui para o hospital do SUS, em Alfenas, eles perguntaram para mim na hora de me servir o café, a senhora é o acompanhante ou o paciente? Eu falei, não, eu sou o padecente. Acompanhante é aquele que cuida. O que cuida é o paciente. E então eu sou o padecente. E eu tenho certeza que o Dom Inácio pediu nada. Agora eu não sei ainda o que é a idade que eu já estou, o que ainda vem por aí. Mas eu espero que o Dom Inácio, que teve o cuidado, pouca gente sabe disso. No lei de ontem, dia 27, o Dom Inácio mandou me chamar no hospital. Ele foi para o hospital a última vez, dia 24 de maio, à noite, dia da Nossa Senhora Auxiliadora. Ele mandou me chamar e pediu ao Padre Marcos Noronha e ao Janjão, que era motorista, que cuidasse de mim, porque ele ia morrer, mas precisava que alguém. E o dia que o Padre Marcos não pudesse, me passasse para alguém. Então eu sempre sei que tem alguém aqui na terra a pedido do Dom Inácio cuidar de mim. Que bom. Tá bom? Olha que coisa bonita. Se a gente pudesse ficar aqui mais tempo, a gente ia ter muito tempo. Então hoje não vai dar para a gente fazer o nosso sorteio. Nós vamos fazer semana que vem, porque nós já estamos já com o nosso tempo já quase esgotando já, ou esgotado, né? Mas mais uma vez agradeço imensamente, Maria. Você não sabe, tenho certeza, tanto bem que você está fazendo com o seu testemunho para muitas pessoas que estão de lá escutando, ouvindo hoje e vão ouvir amanhã pela internet, por outros meios de comunicação, aonde for chegar esse programa, tenho certeza que Dom Inácio vai derramar muita graça, muita bênção e muitas graças serão derramadas, com certeza, por meio do nosso querido Dom Inácio. Nós vamos ter a graça de vê-lo ainda sendo honrado nos nossos altares. Para nós já está. Para nós já está. E amanhã nós estaremos celebrando 52 anos de partido Dom Inácio. Ele morreu no dia 29 de maio, a 1h05 aqui no nosso hospital. Então amanhã, se você lembrar 1h05 da tarde, você reza pedindo alguma graça para Dom Inácio, que com certeza ele te dará muita graça, né, Maria? Com certeza. Tá bom? Nós vamos ficar em pé e dar a nossa bênção, viu? Agradecendo a Deus, obrigado por aquele que... Como é que ela chama? Aquela que ligou, Guilherme? Já esqueceu. Dona Tereza Mendes. Dona Tereza Mendes. Muito obrigado, Dona Tereza. E pedimos hoje, Maria, você vai segurar o quadro de Dom Inácio aqui,
viu, para nós. Pode deixar isso. Você segura aqui e vamos pedir hoje, por meio de Dom Inácio, você que está doente, você que está passando por uma dificuldade, seja ela qual for, como Maria colocou, financeira, porque hoje a coisa também não está muito boa, não é? Financeira, de saúde, ou graça espiritual, peça o que for, por meio a Jesus, por meio de Dom Inácio e um grande devoto de Maria que ele nos dará, com certeza. Então nós vamos rezar uma Ave Maria para que Nossa Senhora também esteja do nosso lado, como esteve sempre de Dom Inácio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria e do servo de Deus, Dom Inácio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita paz para todos vocês, fiquem com Deus e até semana que vem, quinta-feira, e nós vamos estar falando sobre o Corpus Christi, sobre a Eucaristia, você não pode perder semana que vem. Fique com Deus, até quinta-feira.